Bom dia, gente. Eu me chamo Patrícia Felício, sou de Santa Catarina, sou advogada previdenciária, tenho um escritório na cidade de Criciúma, ao sul de Santa Catarina, e trabalho na área de direito previdenciário desde 2002. O meu escritório atua em todas as áreas de direito previdenciário, mas a minha especialidade e que eu atuo no escritório é a parte de aposentadorias. A gente está em Fortaleza, a convite do Sindicato dos Engenheiros, pela engenheira Tereza, com o apoio da Federação Nacional dos Engenheiros, através do engenheiro Murilo. Já há alguns dias ministrando palestras, esclarecimentos aos engenheiros, aos ferroviários, aos sindicalizados, as pessoas sindicalizadas ao SENGE, e alguns outros grupos que o SENGE deu oportunidade para que fosse aberto e comparecessem a essas palestras. O que a gente percebeu durante os 2 dias de palestras é que existe uma demanda muito grande de aposentadorias mal concedidas em Fortaleza hoje. Todos os engenheiros que nós atendemos, acho que sem nenhuma exceção, nós percebemos que eles estão aposentados de uma forma, eu não diria irregular, mas que se forem aposentadorias feitas com alguma orientação jurídica, elas podem ser melhor concedidas em termos de valores. Obviamente, a gente sabe das defasagens salariais dos benefícios previdenciários, que têm índices diferentes de reajuste do salário mínimo. Então, não vamos vincular nunca essa questão de quantos salários eu ganho com quantos salários eu recebo agora. Me aposentei com 10 e recebo 5. Isso a gente não pode fazer. Mas, de uma forma, a ideia geral é você fazer uma boa aposentadoria para você começar recebendo o teu benefício previdenciário num valor máximo. Durante muitos anos você contribuiu no teto, enquanto segurado da Previdência Social, e agora você deve chegar aí em torno de R$4.000. A grande massa de engenheiros que a gente atendeu em Fortaleza, nós percebemos que eles estão aposentados por tempo de contribuição, na espécie 42, e como engenheiros muito novos na idade, estão sendo prejudicados pela aplicação do fator previdenciário. O INSS reconhece a especialidade dos engenheiros por categoria profissional até 1995. O que o INSS faz? Ele converte o tempo da engenharia, da data que você se formou e começou a exercer a função de engenheiro, até 1995. Só que isso não é uma aposentadoria especial, isso ele está apenas utilizando o tempo de especial até 95, transformando no 1.4, que te dá um acréscimo de 40% no teu tempo de contribuição, mas que depois você vai cair numa aposentadoria por tempo de contribuição com aplicação de fator previdenciário. Como vocês de fato são muito novos no exercício e já em um processo de aposentadoria, o fator previdenciário, ele onera rigorosamente assim, as aposentadorias. Tem aposentadorias que a gente calculou aqui com R$1.200, R$1.300 abaixo do que hoje os tribunais nacionais, de forma geral, inclusive o STJ já reconhece como devido. Então, a nossa grande orientação aos engenheiros é que não fiquem nessas orientações de que vocês têm direito à aposentadoria especial ou a especialidade do teu trabalho só até 28 de abril de 95. Não, a justiça entende que se você comprovar que você está exposto a algum tipo de risco, ou seja por insalubridade, periculosidade ou até mesmo penosidade, você tem direito a contar todo o tempo de serviço para atingir os 25 anos e daí sim você cumprir os requisitos para uma aposentadoria especial. Qual é a vantagem? Aposentadoria especial, você não tem fator previdenciário. Você vai fazer a média aritmética das 80% melhores contribuições do teu salário e vai receber este valor, sem qualquer, independente da tua idade, independente do teu cargo, independente da tua função. Basta que você tenha um perfil profissiográfico previdenciário e um laudo técnico das condições ambientais de trabalho que demonstrem de forma clara e evidente que você esteve durante a tua vida laboral exposto a um agente ou nocivo, insalubre, perigoso. E daí eu alerto muito os engenheiros eletricistas e os eletricitários em si, que o INSS diz, e isso é corriqueiro
nas nossas viagens pelo Brasil, que a eletricidade foi retirada, a eletricidade e a periculosidade foi retirada da lei, que a eletricidade não é mais fator de risco. Isso é uma orientação interna do INSS e isso está pacificado nos tribunais em sentido contrário. Nós temos mais de 400 ações em trâmite. Desde 2002 a gente não tem nenhuma dessas ações que tenha sido julgada improcedente. Os tribunais entendem sim que a exposição ao agente de risco, energia elétrica acima de 250 volts, continua sendo um agente perigoso, só que infelizmente você só vai conseguir isso através de uma ação judicial. Outra questão que a gente viu bem premente aqui em Fortaleza é a questão dos ferroviários. Existe bastante... o engenheiro Litelto foi o nosso maior contato aqui, uma pessoa muitíssimo carismática, que a gente adorou conhecer. Aliás, as pessoas de Fortaleza são muito carismáticas, a gente adorou estar na cidade. E a gente percebeu que os ferroviários, eles desconhecem que hoje eles podem ter uma equiparação a funcionários públicos federais. Com a extinção da rede ferroviária federal, num primeiro momento eles foram incorporados pelo Ministério dos Transportes e deveriam ganhar como se na ativa tivesse. Há um exemplo, o engenheiro Litelto, ele se aposentou como superintendente, ele deveria hoje estar ganhando como um superintendente da rede ferroviária federal que estivesse na ativa. Hoje a gente sabe que o Ministério do Transporte e a União, e por uma série de decretos e políticas, transferiu essa responsabilidade trabalhista para a Valec. Só que continua falando a regra. Se você foi funcionário da rede ferroviária federal, procure os seus direitos, porque você tem sim o direito a ser tratado como se funcionário público federal fosse. Quem vai ser o gestor da tua aposentadoria, se é o Ministério do Transporte, se é a Valec, da onde vêm esses recursos, é uma questão de discussão dos tribunais. Mas a questão de que você tem este direito, ela está pacificada na jurisprudência também. Então, assim, num quadro geral, o que a gente viu, e a gente pretende voltar em breve a Fortaleza, para atender de forma mais individualizada as pessoas, porque nós vimos que tem muita gente, a quantidade de engenheiros aposentados por tempo de contribuição e que tem direito a uma aposentadoria especial é muito grande. Então, em conversas com a engenheira Tereza e com a divulgação que a gente espera que as pessoas tenham esse conhecimento, procurem as cópias dos seus processos de aposentadoria no INSS, tenham essas cópias em mãos. O sindicato tem como entrar em contato com a gente tem um convênio com a federação de que a gente, para analisar esses processos, não tem qualquer custo para vocês. Ou procurem um escritório aqui de Fortaleza mesmo, procurem através da Ordem dos Advogados do Brasil, um profissional sério, um profissional dedicado, procurem alguém da área previdenciária e com certeza vocês têm direito a uma boa revisão. Os benefícios previdenciários podem aumentar. Duas revisões que a gente fez muito rapidamente ontem, na palestra de ontem à noite, a gente percebeu que estava dando mais de R$ 1.200 do benefício que os dois engenheiros eram dois engenheiros da Coelce, que os dois engenheiros recebiam a menor do que deveriam estar recebendo. Então, a nossa orientação é de um modo geral. Não deixe para a última hora, quando você estiver em vias de fato de se aposentar para procurar os seus direitos, prepare a sua aposentadoria. A gente já fez algumas orientações e algumas combinações com a engenheira Tereza, que eu acho que ela vai divulgar através do site. Que uma delas que eu achei bem interessante é que para fazer as homologações, que o sindicato exija o fornecimento do PPP, porque os engenheiros autônomos, eles trabalham eles trabalham de forma intermitente, 3 anos numa empresa, 2 anos em outra, e uma ou outra empresa acaba se extinguindo, acaba mudando de cidade, e eles não conseguem, daqui 10 anos, resgatar esse documento. Então, se o sindicato condicionar a homologação à entrega deste documento, o engenheiro vai ter seu acervo, como vocês têm um acervo de RTs, vocês vão ter um acervo de PPPs. PPPs, para não ficar muito técnico, eu acho que vocês devem conhecer como SV40, DIRBEM 8030, DSS 8030, agora chama PPP. Então, só mudou o nome.
Então, aquelas antigas que você tem guardada, elas ainda estão valendo. Mas se você for se desligar de uma empresa agora, que você é engenheiro autônomo, na sua rescisão, peça seu PPP e guarde. É muito fácil, porque depois os processos judiciais, eles são exclusivamente de prova documental. Se a gente não tiver um bom PPP em mãos e um LTCAT, dificilmente eu ou qualquer outro profissional que você resolva contratar vai poder te ajudar. Então, a orientação que a gente der é prepare-se para suas aposentadorias. E os engenheiros já aposentados, que tenham esse cuidado, vá até o INSS, agende para tirar uma cópia do seu processo administrativo ou remeta para a gente por e-mail, ou para a Tereza, no Sindicato dos Engenheiros, ou para a própria FNS, se for o caso, mas eu acho que a FNE fica um pouco distante de vocês, então mais para aqui no CENG mesmo, que a gente faz questão de analisar e mostrar para vocês pontualmente se vocês têm direito ou não a uma revisão. A gente tem muito cuidado em análise de documentos, a gente só vai fazer revisões de fato, onde a gente nota que os documentos fornecidos ao INSS na aposentadoria por tempo de contribuição foram adequados. Nós não estamos aqui para fazer nenhuma aventura jurídica. A gente viaja pela Federação Nacional dos Engenheiros pelo Brasil inteiro desde 2009. Então, a gente tem ações em Belém, em Alagoas, no Piauí, Natal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, obviamente. Agora, São Paulo, a gente está com uma nova parceria. Tentando abranger todos os estados, com alguns convites aí dependentes que a gente precisa atender outros presidentes da federação, mas tentando abranger todos os sindicatos da FNE para a gente realmente mostrar para as pessoas que, de uma forma muito sutil, elas estão sendo convencidas de que, com esse 1,4 até 95, elas estão sendo beneficiadas, e elas não estão sendo. Eu tenho pouquíssimos casos, eu acho que 2 ou 3, que com a aplicação de 1,4, pela idade avançada do engenheiro, o fator previdenciário foi benéfico. Agora, 99% dos casos, e acho que até mais, que essa estatística, acho que passa dos 99%, os engenheiros já aposentados, com certeza fariam boas revisões. Eu, obviamente, coloco o meu escritório à disposição, mas volto a dizer que, se vocês, por algum motivo, acharem mais prudente, embora eu seja especialista na área, tenho certeza que Fortaleza tem advogados tão competentes quanto e que podem lhes assessorar. No mais, eu vou deixar, a gente tem um contato através do Sindicato dos Engenheiros, tem nossos telefones em Santa Catarina, e-mails. Você consegue acessar a gente pelo Face, Patrícia Felício Advogados Associados. Você consegue com o Sindicato dos Engenheiros nossos telefones, e-mails. Na palestra a gente divulgou bastante também. Então a gente espera voltar a Fortaleza acho que daqui 2, 3 meses, depende da disponibilidade, da convocação da presidente do CENG, para poder atender de forma mais pontual. Eu acho bem interessante as pessoas terem a cópia desse processo de concessão de aposentadoria em mãos, porque só olhando essa cópia de processo eu já sei lhe dizer pontualmente para cada atendimento individual se você tem direito a essa revisão ou não. Isso obviamente não tem, volto a frisar, não tem nenhum custo a vocês, essa primeira análise, até porque nós estamos aqui a convite do sindicato de vocês. Queria novamente agradecer a engenheira Tereza, que é de uma simpatia, é de uma competência. Eu fiquei surpresa da quantidade de projetos que essa senhora tem. É uma profissional exemplar, assim. Eu estou encantada com ela e eu acho que vocês estão muito bem de presidente. Queria parabenizá-la de novo e agradecer o convite. Muito obrigada e foi um prazer estar em Fortaleza.